Boa noite para vocês, Tite aqui, Luana Trindade da Flá TV. Flamengo hoje com bastante volume de ataque, mais uma vez sem sofrer gols. Avalia pra gente como foi essa partida, se já tá pegando a cara do Tite, se o time já tá com a cara do Tite. Obrigada. Tempo e sem ser oportunista em cima de um resultado e do volume grande, achar que as coisas ela já é um processo todo. E eu tenho ouvido algumas pessoas sensatas com vocês todos que têm que falar que futebol demanda um tempo. Sim, com alguns aspectos importantes, com aspectos físicos, ajustes táticos, repetir padrão. Agora feliz pelo grupo todo. Aqueles que começaram e aqueles que começaram outro jogo, a participação é importante. A gente fala de equipe, e foi isso que eu falei no vestiário, da valorização do resultado, da performance, do desempenho da equipe. Oi, Tite, boa noite, Matheus. Exatamente em cima desse ponto eu queria colocar para você. A tua equipe hoje ela manteve um padrão do início ao fim em termos de taticamente. Você começou com o Luiz Araújo de um lado, puxou o De La Cruz para o meio e teve o Bruno Henrique, que foi mantido até o final, e do outro lado depois você pôs o Cebolinha e fez as outras mexidas, enfim, com os jogadores de meio de campo. Eu queria que você nos passasse essa avaliação, porque é um jogo valendo 3 pontos, mas também é para sua análise, observação, esse tipo de jogo que a gente tem no Campeonato Carioca, onde também, na quinta-feira, após o Carnaval, vai ter um jogo muito semelhante, longe daqui, contra o Bangu, vai ser em Sergipe. Mas eu queria saber como é que você está observando e fazendo esses testes, essas mexidas, mantendo uma estrutura do time jogar. São oportunidades da equipe. Falando em termos táticos, a pergunta em termos táticos, ela está ajustada com externos. Desde o ano passado a gente ajustou e ela está coordenada. Ela precisa de tempo para coordenar com o flutuador, com o articulador. Ou vocês acham que em outras equipes que eu tinha articulador do lado direito, eu fiz assim, o flutuador, e o cara começou a jogar na hora? Não. Eu vou dar um exemplo de uma equipe que encantou, sem estabelecer... Não vou comparar aqui, mas me ajuda aí, Matheus. É isso aí. Precisa de tempo para ajustar a flutuação. Do flutuador para passagem, para sincronia, para o movimento, que daqui a pouco o adversário... Então, uma já tem dominada, a outra precisa de tempo para ser ajustada. Boa noite, Tite, parabéns pela vitória. Queria que você fizesse mais que um resumo desse jogo de hoje, mas também da semana, onde você encontrou 3 jogos, um gramado bastante prejudicado, 2 clássicos e conseguiu sair com 2 resultados positivos e um empate. O que dá para tirar de impressão para o torcedor a partir dessa semana tão conturbada? Vou falar só a respeito do gramado. Depois o Matheus me ajuda. É inadmissível Maracanã ter esse gramado. Não sei quem é responsável, eu estou falando um diagnóstico. É inadmissível. Vou te dizer, o segundo gol de pênalti que aconteceu, parabéns, Felipe, uma nova geração de técnicos que me agrada, ele é representante dela. Gosta de jogo, gosta de bola, gosta de triangulação, gosta de jogar, de competir, mas de jogar. Eu gosto e fomento esse tipo de profissional. Prejudicou Volta Redonda. O pênalti aconteceu porque o gramado prejudicou o jogador do Volta Redonda e do pênalti. Então não estou falando como... Então tem que ser para todos. Não dá para ter um campo assim, gente. Não dá. Semana eu acredito que uma carga mental também muito grande. Tu voltar da pré-temporada. Acho que quando a gente estava conversando após o jogo contra o Botafogo, acho que fazia uma semana que a gente tinha chego também de viagem da pré-temporada e pegando essa sequência forte de clássicos. Então, a gente ter a consciência dos caminhos que a gente está seguindo, da gente saber que vai ter... Lógico que em clássico é sempre mais difícil manter o nível de atuação
manter o padrão de construção, manter o número alto de finalização e chance criada. Só que a gente também entendeu que a gente chegou, pegou um jogo do Vasco extremamente difícil, na sequência pegou o Botafogo extremamente difícil, e tu exigiu uma carga dos atletas de concentração alta, no nível alto, tanto nos trabalhos quanto no dia a dia, no vídeo, chegar e demonstrar no jogo é difícil. Então parabéns também para todos eles que conseguiram dar resposta durante a semana e no jogo hoje também. Raíza Simplício, da Gol Brasil. Vou aproveitar o Matheus aqui, se o Tite quiser responder também, fica à vontade. Essa semana, o Rafael Brandino, empresário do Igor Coronado, disse que você chegou a fazer um contato com o Igor para saber como é que estava a situação dele lá no Etihad, etc. Eu queria saber se é um indicativo de que vocês estão esperando por mais um meio-campista, ou entendendo que há necessidade de contratar mais um meio-campista, ou o foco realmente está na zaga e na ponta direita? A gente acompanhou o ano passado diversos campeonatos, no momento que a gente estava off, né, sem trabalhar. Então a gente também acompanhou bastante atletas e tem um conhecimento de diversos atletas. A gente deixou muito claro para a direção as nossas ideias de contratação, e também a gente tem que estar aberto a oportunidades que a gente acredita que possam agregar ao elenco, num elenco forte, que eles possam vir, competir, e que a gente tem noção também que as datas FIFA podem machucar bastante a nossa equipe. Então nesse cenário inteiro tive um contato com ele para saber qual é a ideia dele, como é que estava a situação, e depois tudo foi conversado com a direção. Em off, é uma linguagem de jovem que quer dizer desempregado. Em off é desempregado. Tite, Matheus, boa noite, parabéns pela vitória. Sou o Bruno Vilafranca, do SBT Portal Norte. Eu queria saber do senhor, Tite, se existe a possibilidade, se passa pela sua cabeça, abrir mais caminho pelo lado esquerdo para o Ayrton Lucas fazer mais ultrapassagens, ser um jogador mais agudo para chegar à linha de fundo. Ele apareceu e foi muito bem no primeiro semestre do ano passado, ainda com o técnico Vitor Pereira, justamente mais agudo, no terceiro terço do campo, né, no terço final. Eu gostaria de saber do senhor se existe essa possibilidade, se passa pela sua cabeça que o Ayrton Lucas participe mais de maneira aguda no campo de ataque. Obrigado. Pergunta tática, resposta tática. Na triangulação pelo lado esquerdo, ele é o jogador que vem por dentro da iniciação e que ataca canal central ou lateral com ultrapassagem. Tem sim, como aconteceu no jogo de hoje. Sim, essa movimentação, essa coordenação vai lhe permitir essa situação com essa orientação. Acredito que talvez falte até um pouco, às vezes, a gente conseguir equilibrar um pouquinho mais o lado direito e esquerdo, que vai demonstrar isso que ele falou. Mas também, como a gente fala, está caminhando, a gente também quer que aconteça. E eu tenho que fazer um pedido de desculpa, aí vão me permitir. Eu prejudiquei o Vitor Hugo. Eu dei ele uma função que ela não é usual dele e não é a melhor função dele. Por vezes tu quer oportunizar os atletas e te dar uma condição, e entendia, digo, deixa eu ver como ele, com o segundo meio-campista central, com o De La Cruz mais à frente, não é a posição dele. Eu e a comissão técnica todas erramos e prejudicamos ele. Eu estou pedindo desculpa deles, entendemos o desempenho por essa questão. Ele é 10, ou ele é 7, ou ele é 11 de recomposição, como estava tendo em outro momento. E eu tenho que ser justo. Eu preciso, isso vai me deixar em paz, e ele tem que saber, a família dele tem que saber. Tite, Matheus, boa noite, parabéns pela vitória. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Hoje tivemos a possibilidade de ver, jogando lado a lado logo de início, o De La Cruz e o Luiz Araújo. Luiz Araújo, que também foi muito bem na partida e foi decisivo no primeiro gol, tendo participado também de boa parte do jogo. E eu queria que o senhor comentasse a respeito, né, da participação desses dois jogadores lado a lado. Inicialmente, até o Luiz Araújo foi sacado da equipe para a entrada do De La Cruz, não exatamente na mesma função, mas os dois participando lado a lado dessa partida. Nós temos dois baita jogadores, nós temos muita qualidade de elenco, cara. Fica difícil para a gente tomar decisões em um jogo ou no outro. O Luiz é um menino que vem trabalhando duro desde que a gente chegou, ganhou um espaço dele e tem um espaço muito marcante com a gente. Então a gente acredita que a gente pode arrumar maneiras de potencializar todos. O Luiz, o Nico,
o Arrasca, o Gerson, todos esses atletas que a gente tem que saber e entender e dar o tempo para entender como essas peças vão funcionar junto também. Tite aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Marcos Martins, no canal da EQSRN. Hoje, o Alan começou como titular, né? Eu queria te perguntar se existe a possibilidade futura do Alan iniciar o jogo ao lado do Pulgar, na abertura do meio-campo. Uma composição que talvez pudesse entregar mais até na construção inicial mesmo do Flamengo. Eu queria te perguntar se existe essa possibilidade. Obrigado. O Alan está retomando, ele ficou um ano parado, quase isso. Não, Me ajudem. 3 meses na reta final do ano passado. Na reta final, ano passado, ele vinha de alguns, desculpa, mas com menos, mas ele com bastante tempo. E a gente recuperou ele no final. Ele está retomando um melhor nível, uma melhor condição. Por mais treinamentos que tu faça, o ritmo de jogo, quando tu tem um tempo muito espaçado, ficando fora, vai retomar. É um jogador muito, muito concentrado no que ele faz, com muita qualidade que tem. Eu falei isso para dizer assim que o campo, a bola vai falar, as circunstâncias, os momentos podem falar, tal qual eu fiz em relação ao Vitor Hugo, e tenho dizendo que ele não tem. Daqui a pouco, em outro momento, eles possam estar e estar num bom desempenho, mas pós-retomada, numa melhor condição. Eu digo que a bola tudo é possível. Eu já aprendi que não dá para dizer assim, não vai produzir, não vai, não. Daqui a pouco ela se ajusta, ela se molda, desde que a gente tenha a condição de oportunizar e ver. Boa noite, Tite e Matheus. Recentemente, o Flamengo teve 2 saídas no departamento de futebol, né? Saíram o Fabinho e também o Juan, e agora o Carlos Noval e o Luiz Carlos assumem os cargos, inclusive tem essa unificação de setores. O Juan não sai ainda não. Sim, então, o Juan está com a saída encaminhada para a CBF, é o que a gente tem de informação. E aproveitando a deixa, até que ponto que essas mudanças que o Flamengo indicou, que o Flamengo mostrou, até que ponto essas mudanças interferem no dia a dia do trabalho do Flamengo, no seu trabalho, inclusive? Tem uma situação institucional também importante que o Bruno pode falar com muito maior capacidade. Primeiro, não tem nada oficial nesse sentido aí sobre o Juan. O Juan, até a gente tomou um susto quando saiu uma matéria dizendo que o Juan tinha ido para a CBF. Por acaso, eu e Marcos, a gente estava numa reunião fora do Flamengo, fora do CT, e imediatamente eu liguei para lá, o Juan estava no campo, trabalhando normalmente com a comissão técnica, em todas as rotinas que fazem parte do escopo de trabalho dele, normalmente. Então uma pessoa de um caráter incrível, um excelente profissional e que está seguindo o trabalho dele normal, sem alteração nenhuma no Flamengo. O Luiz Carlos é o novo gerente de futebol, com a saída do Fabinho para o Corinthians. Óbvio, sempre a gente fica triste de um companheiro de trabalho estar saindo, mas ele está indo para uma função de diretor de um clube grande do país. A gente deseja boa sorte a ele e fica, vamos dizer assim, como é que diz, é um reconhecimento do mercado a capacidade do Fabinho, né? Então, em relação ao trabalho dentro do clube, o clube tem toda uma estrutura profissional que trabalha junto com os atletas e com a comissão técnica. O Marcinho, que hoje está na supervisão, junto com o Luiz Carlos na gerência de futebol, e o trabalho, todas as funções que precisam ser desempenhadas por cada área. E, novamente, assim, futebol é um esporte extremamente complexo. A gente tem a liderança do Tite e todas as funções que precisam ser executadas para apoiar o Tite, a comissão técnica e os atletas no dia a dia, continuam sendo executadas na sua totalidade. Então, a gente já deu as boas-vindas ao Luiz Carlos. É um profissional que
o clube confia muito, é da minha confiança, é da confiança do Marcos Braz, da confiança do presidente Rodolfo Landim, do CEO Reinaldo Belotti. Então a gente está muito tranquilo com o movimento que foi feito em substituição ao Fabinho, e todos nós juntos estamos trabalhando para que seja um ano de muito sucesso, de muita alegria para a nação rubro-negra, que sob a liderança do Tite a gente possa juntos conquistar grandes títulos. É isso? Vamos para a última, então. Oi, Tite, Bruno, Matheus, boa noite. Eu sou Marcelo Marinho, da Litoral News. Tite, você citou aí da questão da acomodação do time com 2 externos, 2 pontas, e também com o flutuador. Eu queria entender de você se é uma ideia trabalhar com essas possibilidades de variação tática para a temporada, para enquadrar o esquema para aquilo que o adversário oferece, que o Flamengo melhor pode se adaptar àquele jogo. E se dentro do time com 2 flutuadores, como você chamou, você tem jogado mais com o Everton Cebolinha, aberto pelo setor esquerdo. Dá para imaginar uma inversão, jogar com o Luiz, com o próprio Cebola, pelo lado direito, quando tiver Nico e Jorge Arrascaeta? Dado o externo agudo, quando for flutuação, pode ser de um lado, pode ser de outro. Sim. E nós voltamos ao melhor nível dos externos. Que bom. Luiz bem, BH bem, Cebolinha bem. Pô, que legal, cara. Que bom, que bom. Sabe, seu melhor nível. Só que uma, ela precisa de tempo para que ela possa se ajustar. Eu estava sendo relutante para dizer assim... Vocês acham que eu fiz com o Jadson assim para que ele fosse o melhor jogador do campeonato 2015? Ele precisa de tempo para mim. Eu só estou falando de uma história de um jogador de flutuação com características que ela possa. Se tu pegar, eu não estou comparando o jogador, entenda bem, eu estou comparando função. Vocês acham que Bernardo Silva, que é um articulador dentro do City, não demorou tempo, porque ele jogou por dentro, bastante tempo para que ele pudesse produzir, e a mecânica toda. Tá? Só estou dando aspectos para refletir. Porque uma a gente já tem dominada, a outra a gente precisa potencializar e trabalhar para que ela possa ser desenvolvida, para ver e ter esses dois, estrategicamente, essas duas possibilidades. Inclusive com o agudo do lado contrário. Só para entender uma questão de nomenclatura que você usou, você considera o Arrascaeta um articulador e o Nico um flutuador? O Nico está mais perto do 5. O Nico está mais perto, está mais perto do 10 do que do 5. O Arrascaeta é 10. O Nico está perto do Arrascaeta. O segundo mais perto de primeiro meio-campista é Gerson, porque as funções e as virtudes deles, que podem ser a Alan, que pode ser o Igor, pode. Só para me fiz entender? O Nico está perto de Arrascaeta, Gerson está mais perto de Pulgar. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Obrigado, professor Tite.